A história de hoje, além do enredo criminal, também aborda um tema tabu sobre o fato de que, entre nós, há pessoas que são tratadas como iguais e outras como mais iguais, especialmente quando a parte envolvida diretamente no caso é um representante das autoridades, e a vítima é alguém totalmente dominado por essa figura, tendo sua autoestima destruída. No dia 14 de abril de 2016, por volta das 23 horas, Jessica Boyton, de 19 anos, e seu marido de 20 anos estão voltando para casa após fazer compras tarde da noite. Eles foram à loja comprar leite em pó para o bebê, pois Jessica começaria um novo trabalho em breve e precisava desmamar o filho. Ela também encontra seu colega, que também é policial. Eles se encontram em um bar, pedem algo para comer e se separam pouco antes das 4 da manhã. Exatamente 6 minutos antes das 4, quando seu marido já está a caminho de casa, ele recebe uma mensagem de texto de sua esposa que o deixa aterrorizado. Jessica escreve: "Não consigo mais continuar assim. Diga a eles que os amo. Eles não perceberam nada, mas há algum tempo já me sinto perdida. Não consigo mais reconhecer a pessoa que vejo no espelho. Esta não é a primeira vez que tenho pensamentos suicidas. Amo você e nossos filhos." Assustado, ele liga para o número de emergência e informa o atendente sobre a mensagem que acabou de receber. Ele diz que sua esposa está sozinha em casa com os 2 filhos pequenos e que teme pela segurança deles. Acrescenta que está a caminho de casa e que chegará em breve. Ele está dirigindo e acelera para se certificar de que nada de ruim aconteceu. Ele chegará em cerca de 2 minutos, mas ainda assim pede que uma unidade seja enviada imediatamente. Seu marido chega ao apartamento primeiro, antes da polícia e da ambulância. Quando ainda está nas escadas, ele ouve 2 tiros vindo de dentro da casa. Ele não tem dúvidas do que é, pois é policial e lida com armas diariamente. Ao entrar, ele pega seu rádio da polícia e atualiza o relatório com o que acabou de ouvir. Ele deixa o celular no balcão da cozinha e vai até o quarto principal, assustado, sem notar seu filho, que normalmente dorme lá. Ele corre de volta para fora, certo de que sua esposa encontrou e usou sua arma de serviço para matar os filhos e depois tirar a própria vida. Com medo de que ela atire nele também, ele não entra mais na casa e espera o apoio do lado de fora. Pouco depois, a polícia chega. 11 policiais armados revistam cada cômodo e, para alívio de todos, encontram os 2 meninos vivos e bem. O mais velho dorme em seu quarto, e o bebê está chorando no berço. O marido, em estado de estresse extremo, não percebeu isso de imediato. À primeira vista, não há sinais de Jessica na casa. Os policiais revistaram cada cômodo, mas, como 2 tiros foram disparados de dentro da casa, ela deveria estar em algum lugar. Logo a resposta chega. O corpo de uma mulher está caído dentro de um armário embutido, entre o quarto e o corredor. É um espaço pequeno, parecido com um closet. A porta está fechada, e Jessica está inconsciente, deitada de lado, vestindo calças pretas longas, uma camiseta vermelha e chinelos felpudos. Ela parece ter caído ou se deitado no chão para tirar uma soneca. Sua cabeça está sobre um travesseiro no chão. A cena tranquila é interrompida por manchas de sangue na cabeça e no travesseiro, abaixo de sua barriga. Logo, a polícia encontrará a arma de serviço do marido. As circunstâncias indicam que a jovem mulher tentou tirar sua própria vida disparando um tiro na cabeça. A notícia dos tiros se espalha rapidamente, pois não apenas o marido os ouviu. Os moradores locais, ao ouvirem as sirenes, saem de suas casas em pânico e se reúnem rapidamente no local, tentando entender o que aconteceu. Aqueles que conheciam Jessica se aproximam dos policiais com expressões de tristeza e preocupação, fazendo a mesma pergunta: o que aconteceu? Quando recebem a resposta, todos dizem que Jessica não poderia ter feito isso. Nos últimos dias, ela estava cheia de energia, animada, contando a vizinhos de confiança sobre seus planos. Sua família, que é informada imediatamente sobre o ocorrido, também está cética em relação à hipótese. Eles contam aos policiais que Jessica sempre teve medo de armas, evitava-as e não sabia como desarmá-las. Muitas pessoas, incluindo o marido, afirmam ter ouvido 2 tiros, e de fato 2 balas foram encontradas no local. Mas algo não faz sentido. Jessica tem apenas um ferimento visível na cabeça e, a propósito, o projétil ainda deve estar em sua cabeça, pois não há ferimento de saída. Mas, se o tiro foi na cabeça, onde foi disparado o segundo? A resposta vem após a inspeção do interior do armário. Na parede traseira, a cerca de 30 centímetros do chão, há um buraco de bala, e a própria bala ficou presa no canto superior esquerdo. Isso permite traçar a trajetória e concluir que o tiro foi disparado de baixo para cima,
como se alguém tivesse disparado deitado. Portanto, Jéssica primeiro deve ter disparado a arma dessa forma, talvez testando se era capaz de fazê-lo ou simplesmente errando o alvo. Felizmente, o coração de Jéssica ainda bate, mas ela está inconsciente e em estado grave. Ela é colocada em coma induzido para dar ao corpo uma chance de se recuperar. Quando chega ao centro de trauma, os médicos fazem uma descoberta surpreendente. Jéssica não foi baleada. Não há nenhuma bala em seu corpo e, além disso, não há ferimentos que indiquem que um projétil tenha atravessado seu corpo. As lesões parecem mais ser causadas por um objeto contundente. Jessica Boyton, nascida com o sobrenome Lear, foi deixada aos cuidados de sua avó quando tinha apenas 3 anos, depois de ser abandonada pelos pais junto com seus irmãos. Esse evento, na opinião de seus familiares, prova que ela nunca teria tirado a própria vida e jamais teria deixado seus filhos, assim como seus pais fizeram com ela. Jéssica não é geneticamente ligada à avó, pois foi adotada. As dificuldades de sua infância tiveram um impacto visível nela, e sua aparência diferenciava de seus colegas. Jéssica vestia roupas antigas e gastas, que recebia de amigos da família ou compradas em lojas de segunda mão de qualidade duvidosa. Outras crianças rapidamente perceberam que ela vinha de um lar pobre e a provocavam por isso. Crescendo, Jéssica aprendeu a se manter discreta e a não se destacar. Ela era muito reservada e não gostava de chamar atenção. Quando completou 15 anos e já era uma bela adolescente, com longos cabelos loiros, chamou a atenção de um garoto chamado Matthew Boyton, um ano mais velho que ela, um atleta popular e neto do xerife da cidade. Ele sempre estava bem vestido, com roupas de marca. Para Jéssica, que talvez se sentisse especial pela primeira vez na vida, parecia que havia sido escolhida, especialmente por alguém que parecia estar fora de seu alcance e por quem outras adolescentes suspiravam. Não demorou muito para que os dois se apaixonassem e se tornassem um casal. À medida que o relacionamento florescia, os amigos de Jéssica notaram que haviam cada vez menos, e, quando haviam, ela parecia nervosa. A razão era óbvia. Matthew não suportava que sua namorada passasse tempo com outras pessoas. Seu ciúme, e até mesmo seu desdém explícito pelas relações dela com amigos e família, se tornaram cada vez mais evidentes. Ele constantemente dizia a ela que, se o amava, deveria querer passar o máximo de tempo possível com ele. Para Matthew, encontros com outras pessoas às custas do tempo que deveriam passar juntos eram simplesmente suspeitos. Matthew também a afastava da avó, enfatizando repetidamente que ela não era sua família de verdade, já que não havia laços sanguíneos entre elas, e que, portanto, não merecia a consideração de Jéssica. Cada encontro com parentes ou amigos terminava rapidamente com a mesma desculpa da parte de Matthew. Temos que ir, mesmo que, na maioria das vezes, eles não tivessem compromissos ou assuntos urgentes para resolver. Isso acontecia até em ocasiões especiais, como Natal, quando as visitas nunca duravam mais de 1 hora. Jéssica, no entanto, não via os sinais de alerta. Ela não percebia que o relacionamento era tóxico e que deveria sair dele o mais rápido possível. Pelo contrário, ela queria desesperadamente agradar Matthew, com medo de perdê-lo. Como consequência, começou a cortar contato com os amigos e a se afastar da família. 1 ano depois de começarem a namorar, Jéssica engravidou aos 16 anos. Apesar da situação difícil, sua família estava disposta a apoiá-la, mas ela recusou ajuda, afirmando que ela e Matthew se mudariam para uma casa perto do avô dele e começariam uma nova fase de suas vidas. Eles contariam com a ajuda da família dele, que estaria sempre por perto. Essa decisão fez com que Jéssica se desligasse completamente de sua família. Matthew continuava a convencer Jéssica de que agora ela tinha uma nova família e que deveria se concentrar nela. Com o tempo, isso chegou ao ponto em que ela abandonou a escola regular e começou a estudar online, tudo para se dedicar ao filho e ao relacionamento, na tentativa de ser a parceira ideal para Matthew. No entanto, ele não abriu mão de sua vida normal e continuou frequentando suas aulas. Quando Matthew terminou a escola, ele começou a trabalhar como guarda penitenciário, realizando assim seu sonho de fazer carreira nas forças de segurança. Posteriormente, ele entrou para a polícia, onde rapidamente se destacou por sua natureza implacável e por sentir prazer no poder recém-adquirido. Infelizmente, essas características também influenciaram ainda mais seu relacionamento com Jéssica. Ela não tinha acesso ao cartão de crédito nem ao carro, tornando-se dependente dele em quase todos os aspectos de sua vida. Por exemplo, todos os dias, quando Matthew saía para trabalhar, ele levava as chaves do carro, mesmo dirigindo o carro da polícia para o trabalho. O carro particular ficava na garagem, e esse gesto servia como uma forma de controlar e limitar a liberdade de movimento de Jéssica.
Se ela quisesse fazer compras, por exemplo, tinha que ir com ele ou lhe dar uma lista para que ele fizesse as compras. Esse controle psicológico gradualmente levou Jéssica a perder o senso de autonomia. Não era surpresa que ela, agora uma jovem adulta, começasse a se sentir como uma prisioneira em sua própria casa. Sem acesso ao transporte, ao dinheiro e afastada de seus entes queridos, ela ficou completamente dependente de Matthew. Ele não apenas a afastou da família e dos amigos, mas também a fez acreditar que, se o deixasse, não teria mais nada. No entanto, algo começou a mudar dentro de Jéssica, e ela encontrou coragem para pegar seu filho e voltar para a casa da avó que a criou. Pouco tempo depois, provavelmente por solidão e carência, ela teve um breve caso com um mecânico e acabou engravidando novamente. Ela deu à luz seu segundo filho, na esperança secreta de que isso afastaria Matthew de uma vez por todas, já que ela o havia traído. Para sua surpresa, Matthew fez o oposto. Declarou que queria criar o filho como se fosse dele e que a única solução era se casar, formando uma família verdadeira em suas palavras. Jéssica não queria isso. Ela não queria mais estar com Matthew, mas cedeu quando ele ameaçou usar suas conexões para tirar dela o filho que já tinham. Ele disse que, se ela não se casasse com ele, nunca mais veria o menino, e suas conexões eram muitas, já que trabalhava na polícia e seu avô era o xerife. No dia do casamento, muitos convidados notaram que a noiva estava abatida e sorria apenas para as fotos. Não havia alegria, sentimento de realização, amor ou proximidade entre o casal. A farsa não durou muito. A recepção foi organizada pela família de Matthew, mas, por insistência dele, ambos deixaram a festa após apenas 1 hora. Os vizinhos testemunhavam quão tóxico era o relacionamento, frequentemente ouvindo as brigas que duravam até altas horas da madrugada. Quando conversavam com Jéssica, ela sempre parecia triste e resignada. A cada semana que passava, ela parecia perder ainda mais o brilho, sufocada por um relacionamento em que não era feliz, com um parceiro que controlava completamente sua vida. No entanto, menos de 6 meses após o casamento, na primavera de 2016, Jéssica descobriu que seu marido estava tendo um caso com uma colega de trabalho, uma operadora da central de emergências que trabalhava no escritório do xerife. Parecia que esse seria o momento de virada. Com outra mulher na vida de Matthew, talvez fosse a oportunidade de finalmente encerrar o relacionamento após anos de sofrimento e manipulação psicológica. Mas Jéssica não tinha forças para simplesmente seguir em frente e terminar, especialmente agora que tinha 2 filhos para cuidar. Ela conseguiu reunir um pouco de coragem e enviou uma mensagem de texto para Matthew, embora não estivesse claro por que ela escolheu esse meio de comunicação. Na mensagem, disse que, diante daquela situação, não pretendia continuar casada e não iria brincar de família. Acrescentou que, se ele não queria estar com ela, deveriam terminar. Matthew respondeu brevemente, concordando que o relacionamento deles realmente não parecia estar funcionando. Jéssica informou sua avó sobre a situação, e a avó, aliviada, ajudou a neta a encontrar um advogado especializado em divórcios, pois a batalha judicial seria difícil. Jéssica planejava apresentar provas da infidelidade do marido para obter a guarda total dos 2 filhos. O processo para formalizar o divórcio seria longo, e Jéssica não queria continuar morando na mesma casa que Matthew. Ela planejava se mudar com os filhos no dia 15 de abril e morar com a irmã. Jéssica conseguiu encontrar um emprego, para o qual começaria a trabalhar em alguns dias, e essas ações a ajudaram a acreditar mais em si mesma e a se tornar independente. Restava apenas arrumar as malas, levar os filhos e sair de casa para sempre. Na noite anterior ao dia em que Jéssica planejava se mudar, vocês já conhecem a história. Foi quando Matthew saiu para um jantar tarde com seu colega policial e depois recebeu a inquietante mensagem de sua esposa. Mas aqui estão os elementos que não se encaixam nessa história. Ele afirmou que, logo após ouvir 2 tiros, entrou em casa, mas estava tão aterrorizado com a situação que, em pânico, deixou seu celular no balcão da cozinha e rapidamente saiu de casa. Depois disso, ele apenas esperou do lado de fora pela chegada da ajuda. No entanto, a investigação mostrou que essa versão dos acontecimentos não poderia ter acontecido dessa forma. Do momento em que chamou a polícia pelo rádio até a chegada dela, ele enviou mensagens de texto para sua amante, e essas mensagens, longe de estarem relacionadas à preocupação com sua família, eram bastante picantes. Se ele realmente tivesse deixado seu telefone na casa e estivesse esperando do lado de fora o tempo todo, obviamente ele não teria como conversar com sua amante a partir daquele dispositivo. Nas fontes, é possível encontrar uma foto de prova do apartamento dos Boyton, onde o telefone é visto no balcão, ao lado do micro-ondas. Isso sugere que Matthew ficou dentro da casa por muito mais tempo do que alegou e só saiu pouco antes da chegada dos serviços de emergência.
Ele claramente mentiu sobre sua presença no apartamento, mas a pergunta é: por quê? E se ele estava preocupado com a segurança de seus filhos, e talvez, um pouco com a de sua esposa, como poderia estar enviando mensagens tão sugestivas para sua amante como se nada importante estivesse acontecendo? Ainda sobre as mensagens, aquela última mensagem de Jéssica, em que dizia que os amava, também começou a levantar suspeitas. De acordo com todos os testemunhos e com o próprio Matthew, as coisas entre eles não estavam indo bem, a ponto de eles terem decidido se separar e depois se divorciar. Jéssica já havia planejado se mudar no dia seguinte. Muitas pessoas também destacaram sua alegria nos últimos tempos e sua empolgação em deixar o marido. Além disso, a própria construção daquela mensagem era diferente de todas as anteriores que ela havia enviado, o que sugere que pode ter sido escrita por outra pessoa, especialmente porque o telefone de Jéssica não tinha bloqueio de tela. Além disso, há as inconsistências nas declarações de Matthew em relação ao que os vizinhos relataram, especialmente uma vizinha que também ouviu 2 tiros vindos da direção da casa dos Boyton, o que a preocupou bastante. Por isso, ela olhou pela janela para ver o que estava acontecendo e viu Matthew caminhando decididamente em direção ao carro e indo embora. Isso foi pouco depois das 23 horas. Embora sua intuição dissesse que algo ruim poderia ter acontecido, ela se acalmou, pensando que Matthew era policial e, portanto, não poderia ter machucado sua esposa. No entanto, a vizinha observou que Matthew já não estava mais usando o moletom cinza que vestia quando voltou para casa com Jéssica minutos antes. Agora, ele estava com um moletom vermelho. Assim, resta-nos uma preocupante lacuna de 2 horas entre 23 horas, quando a vizinha ouviu os tiros, e 1 hora da manhã, quando Matthew informou a polícia sobre os disparos, dizendo que os tinha acabado de ouvir. No vídeo da câmera de segurança da loja onde Matthew e Jéssica estiveram naquela noite, é claramente visível que Matthew usava um moletom cinza. Mas, na gravação da câmera acoplada ao uniforme do policial que entrou no apartamento algumas horas depois, Matthew já está usando o moletom vermelho, e é exatamente esse moletom que ele entregou à polícia, alegando que usou a noite toda. No entanto, nem as gravações nem a vizinha confirmam essa versão. O moletom cinza nunca foi entregue como parte da investigação. Surgem então as perguntas: por que Matthew mentiria sobre o que estava vestindo? Quando um casal decide terminar o relacionamento e se divorciar, cada um começa a preparar sua própria versão dos fatos e a coletar provas contra o outro. Jéssica começou a manter o que poderia ser chamado de um diário de divórcio, onde documentava todas as informações que considerava importantes para a futura batalha judicial. Ela prestava atenção especial a todas as vezes que Matthew saía de casa, especialmente as que ela acreditava serem encontros com a amante. No diário, ela também esboçou uma possível proposta de acordo de guarda dos filhos. Foi esse caderno que os policiais encontraram em uma das prateleiras do armário, ao lado da cabeça inconsciente e ferida de Jéssica. Ao mesmo tempo, Matthew adotava outra tática. Contava aos irmãos e colegas de trabalho sobre os problemas no casamento, retratando sua esposa como uma pessoa tóxica que o agredia fisicamente. Sua versão era reforçada pelo fato de que ele já havia chamado a polícia ou informado o xerife em outras ocasiões, dizendo que Jéssica havia gritado com ele, usado palavrões ou feito algo semelhante. No mesmo dia, antes de irem às compras, Matthew ligou para um colega de trabalho, dizendo que sua esposa estava agressiva novamente. Ele contou que, enquanto tomava banho, Jéssica entrou no banheiro, puxou a cortina do chuveiro e arrancou o telefone de sua mão. Matthew afirmou que saiu do chuveiro e pediu o telefone de volta, mas Jéssica se recusou, exigindo que ele confessasse a traição. Então, ela começou a cutucá-lo no peito com o dedo, o que, segundo ele, já era uma agressão. Embora Matthew tenha chamado a polícia, os oficiais não compareceram à casa dos Boyton, e o casal foi às compras como planejado. Essa é a visita à loja que já foi mencionada várias vezes nesta história. De acordo com as gravações das câmeras de segurança, o casal entrou na loja por volta das 19 horas. Quando chegaram ao corredor dos produtos infantis, uma nova discussão explodiu entre eles, embora a causa não seja clara. Cerca de meia hora depois, Jéssica saiu correndo da loja, e Matthew ligou para outro policial, dizendo que sua esposa se recusava a entrar no carro. Durante a conversa, ele estava claramente irritado e exigiu que Jéssica fosse punida por desobediência. O policial achou suas exigências irracionais e informou que não poderia obrigar um adulto a entrar no carro se ela não quisesse, aconselhando Matthew a simplesmente voltar para casa. Posteriormente, ficou claro que Matthew mentiu ao ligar para a polícia naquela ocasião, pois testemunhas e as gravações de vídeo mostram que Jéssica deixou o local com ele e ambos voltaram juntos para casa. A pergunta que fica é: por que Matthew insistia tanto em sustentar sua versão dos fatos, embora, para mim,
a resposta seja clara. O telefonema que ele fez dizendo que Jéssica se recusava a entrar no carro provavelmente deveria servir como mais uma evidência de que sua esposa o tratava mal. A própria investigação do local e os exames médicos em Jéssica levantaram muitas outras questões. Um desses elementos foi a falta de grandes manchas de sangue no local onde ela foi encontrada inconsciente e ferida, ou seja, no armário embutido. Havia sangue apenas no travesseiro onde sua cabeça estava apoiada. Mas, se ela tivesse atirado em si mesma de acordo com o ângulo analisado, o sangue deveria ter se espalhado em outros objetos no armário, como nas paredes, nas roupas ou no chão. Além disso, não havia vestígios de pólvora nas mãos de Jéssica, o que normalmente acontece quando alguém dispara uma arma, e ela supostamente a usou 2 vezes. Esses 2 tiros também geram perguntas. Normalmente, pessoas que decidem tirar a própria vida dessa maneira fazem apenas um disparo. Se for preciso, é o suficiente. Se o tiro não atinge o objetivo, é raro que a pessoa tenha a determinação de tentar de novo, dado o estado emocional, o estresse, talvez, até o alívio de que a tentativa falhou. Ainda mais importante, os médicos concluíram que os ferimentos na cabeça de Jéssica não eram compatíveis com um disparo de arma de fogo. As lesões lembravam mais aquelas causadas por um objeto contundente. A ferida estava em um local incomum, no topo da cabeça, e não na lateral. Infelizmente, os investigadores e a promotoria ignoraram todas essas inconsistências e não seguiram essas pistas. Para eles, a versão mais provável dos acontecimentos era que Jéssica realmente tentou tirar a própria vida. A principal prova foi o DNA de Jéssica encontrado na arma. Isso era natural, já que a arma estava sob o corpo dela. Assim, nenhuma acusação foi feita, nem contra Matthew nem contra ninguém. Contudo, essa história não termina aqui. Na verdade, os eventos que ocorreram mais tarde são ainda mais surpreendentes. Jéssica, milagrosamente, sobrevive. Apesar de seu estado crítico, ela finalmente recobra a consciência. Está completamente desorientada, sem saber onde está ou o que aconteceu. Imediatamente, pergunta pelos filhos e tenta deduzir se ela mesma havia se machucado. Mesmo em estado de choque, ela nega firmemente, afirmando que nunca teve pensamentos suicidas, que não entende nada sobre armas e que nem saberia como usá-las. Mesmo que não se lembre de muitos detalhes daquela noite, está absolutamente certa de que não foi ela quem atirou. Se houve realmente um tiro, tinha que ter sido seu marido, que claramente tentou matá-la e depois encenou um suicídio. Embora duvide disso, pois diz que, apesar de pequenos incidentes físicos, ele nunca machucou de verdade. A opinião dos psiquiatras parece apoiar suas palavras e o bom estado mental. Segundo eles, Jéssica não sofre de nenhum distúrbio ou doença mental, não tem depressão nem transtornos de ansiedade e não precisa de tratamento psiquiátrico. Quando finalmente, após um mês, recebe alta do hospital, Jéssica volta para a casa da avó. Embora seus ferimentos tenham sido graves, ela se recupera rapidamente. Então, algo inesperado acontece. 3 dias após sua saída do hospital, o vice-xerife emite uma ordem de restrição. Mas, surpreendentemente, a restrição não é para Matthew se manter afastado de Jéssica, mas sim para que Jéssica se mantenha afastada de Matthew. A mulher não pode se aproximar do marido nem dos filhos a menos de 300 metros. Durante o tempo em que Jéssica lutava pela vida no hospital, Matthew não perdeu tempo e continuou sua campanha contra ela. Ele também se mudou para a casa de sua amante, tendo visitado Jéssica no hospital apenas uma vez. Não é de se surpreender que Matthew, sendo neto do xerife e um policial com muitas conexões nas forças de segurança, tenha conseguido convencer as autoridades de que, já que sua esposa o havia agredido antes, poderia fazer isso novamente. Como prova, ele cita o famoso incidente em que Jéssica o cutucou no peito com o dedo, além de alegar que, por causa do que ela fez, ela representava um perigo para os filhos. Algumas semanas depois, no julgamento, que, ao que parece, era relacionado ao divórcio, Matthew solicita a extensão da ordem de restrição por mais um ano. Seu advogado acusa Jéssica de representar uma ameaça para as crianças, alegando que ela tentou se matar na frente delas. Além disso, argumenta que a avó de Jéssica não tem laços de sangue com ela e, portanto, não poderia receber a guarda dos meninos, já que para ele seria uma estranha. Isso é particularmente irônico, pois Matthew também não tem laços de sangue com um dos filhos de Jéssica. O advogado de Matthew desqualifica a versão de Jéssica e de seus familiares, afirmando que é uma conspiração que ignora as verdadeiras evidências e se baseia apenas em suposições e especulações. Em sua opinião, a investigação oficial leva a outras conclusões óbvias.
Embora o juiz tenha rejeitado o pedido de prorrogação da ordem de restrição, ele concorda com a argumentação do advogado de Matthew e concede a ele a guarda total das crianças. Jessica só pode ver os filhos por 3 horas nas tardes de domingo. Mesmo assim, Jessica não se entrega e decide lutar por si mesma, por sua vida e por seus amados filhos. Ela consegue um emprego como assistente de professora em um jardim de infância. Seus colegas de trabalho gostam muito dela, e as crianças sob seus cuidados a adoram. As colegas frequentemente confiam seus próprios filhos a Jessica, sabendo que estão em boas mãos. Em dezembro de 2016, alguns meses após a fatídica noite de abril, Jessica presta uma queixa à polícia, acusando Matthew de não devolver todas as suas coisas, incluindo roupas, o que a obrigou a comprar novos itens, colocando-a em dificuldades financeiras. No entanto, Matthew nega categoricamente e presta uma declaração juramentada afirmando que não tem nenhum dos pertences dela. O detalhe de que essa declaração foi feita sob juramento logo se tornará crucial. Pouco tempo depois, Matthew termina seu relacionamento com a amante anterior e começa a namorar outra mulher, uma jovem mãe da vizinhança. Em janeiro de 2017, quando se mudam para uma nova casa, essa mulher encontra uma grande bolsa cheia de pertences de Jessica. Ela conhece a história do casamento deles, claro, contada sob a perspectiva de Matthew, e está ciente do conflito entre os dois. A descoberta deixa surpresa e depois preocupada. Ela percebe que Matthew havia mentido sob juramento à polícia, afirmando que não possuía os pertences da ex-mulher. Se ele mentiu sobre isso, talvez tenha mentido sobre muitas outras coisas. A mulher conclui que seu parceiro pode ser perigoso e começa a temê-lo, acreditando que ele foi o responsável por machucar Jessica, especialmente porque ele havia lhe contado a história várias vezes, mas sempre alterando alguns detalhes, o que a fez confiar cada vez menos nele. Além disso, parecia que Matthew sentia prazer ao relatar como tratava sua ex-esposa. A mulher termina o relacionamento e, logo após a separação, secretamente, entrega a bolsa encontrada às autoridades, que chamam Matthew para prestar esclarecimentos. Convencido de que seria apenas mais um interrogatório de rotina, Matthew comparece ao departamento policial. Ele conhece todos no departamento e seu avô tem muita influência lá, o que o faz sentir-se intocável. No entanto, ele não imagina que sua ex-namorada havia fornecido provas contra ele. Confrontado com essas evidências, Matthew não consegue se justificar adequadamente e acaba sendo acusado de perjúrio e de violação de juramento. Mesmo assim, o caso parece estagnar. As acusações contra Matthew são questionadas novamente, provavelmente devido à influência de sua família. Meses se passam sem progresso. Finalmente, após 9 longos meses, Jessica entra em contato diretamente com o escritório do promotor do distrito, querendo saber por que o caso de Matthew ainda não havia ido a julgamento. A resposta foi chocante. O promotor não conseguiu encontrar o juramento que Matthew supostamente havia prestado, e no qual se baseavam as acusações. O caso atraiu muita atenção pública e indignou a sociedade. Um jornalista independente, determinado a revelar a verdade, começou a investigar por conta própria. Em apenas 3 horas, ele conseguiu obter uma cópia do juramento de Matthew e imediatamente o publicou. O documento estava ao alcance o tempo todo, mas alguém claramente havia tentado ocultá-lo. A única questão era: quem? O próprio promotor ou as pessoas que ele pressionava para revelar o documento? Finalmente, o caso vai a julgamento, com a participação de um júri. Isso acontece em julho de 2018, 2 anos após a tragédia. E novamente algo incompreensível ocorre. O júri decide não indiciar Matthew e, alguns meses depois, não há mais nenhum registro sobre esse processo. Matthew se muda para outro estado, onde mais uma vez se torna oficial da reserva e volta ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Ele é um homem livre, armado e ainda trabalhando em sua profissão. Essa é uma realidade perturbadora com a qual muitas pessoas não concordam. Durante o julgamento de julho, Jessica visitou seus filhos. Seu filho mais velho confessou que o pai começou a machucá-lo. Horrorizada com essa revelação, Jessica reportou o caso às autoridades de proteção à criança, que, talvez como a única entidade em toda essa história, agiu de forma adequada. Os meninos passaram a se encontrar com um psicólogo e, após 25 sessões, o profissional concluiu que eles não deveriam ficar com o pai. Segundo as últimas notícias da imprensa, Jessica finalmente conseguiu a guarda dos filhos, embora Matthew ainda conteste essa decisão e continue tentando reivindicar seus direitos. Toda a questão envolvendo a família Boyton gera indignação e levanta dúvidas sobre a transparência e justiça de todo o processo. Os apoiadores de Jessica não desistem de lutar para que o caso seja reaberto,
acreditando que muitas questões ainda permanecem sem explicação. Eles organizam campanhas como Justiça para Jéssica e sua determinação inspira outros a agir. As pessoas assinam petições e expressam seu apoio nas redes sociais, enquanto a comunidade exige uma nova investigação. Chegou a ser feito um apelo ao próprio FBI para que assumisse o caso, na esperança de garantir imparcialidade e restaurar a confiança pública. A mídia também desempenha um papel crucial nessa situação. Programas de TV, artigos e outras reportagens ajudam a aumentar a conscientização pública, e o apoio à campanha continua a crescer.